meados do século XIX, na era vitoriana, a moda fashion do momento era a aparência de acabado, que era muito comum entre as pessoas que sofriam com a tuberculose. É exatamente o que você escutou. Antigamente, mas bem antigamente, ter o look acabado era atraente. Os historiadores chamam esse fenômeno de tuberculose chique. A magreza, a pele pálida, os olhos brilhantes e as bochechas rosadas eram consideradas características atraentes, Só que na verdade, esses eram sintomas da febre baixa e constante e da falta de apetite que a tuberculose causava. Porque mesmo que a doença afetasse todos os tipos de pessoas, ela era especialmente associada com as pessoas respeitáveis, E era considerada uma doença elegante e aristocrática. O famoso Lord Byron, um poeta britânico e uma das figuras mais influentes do romantismo, chegou a dizer que desejava morrer de tuberculose, simplesmente para que as mulheres pudessem achar ele atraente. Vai entender o ser humano. Cada época tem a loucura que merece. Aliás, muitas mulheres saudáveis se envenenavam de propósito para tentar garantir o look de acabadas chiques. Elas usavam arsênio para tentar clarear a pele e vestidos e corsetes super apertados para tentar atingir um corpo magro que fosse parecido com o que as vítimas da tuberculose tinham. Inclusive existem registros que contam que quando a esposa do famoso poeta Edgar Allan Poe, que se chamava Virginia, quando ela tossiu sangue, o poeta disse as seguintes palavras: "A doença dela é um charme adicional estranho, o que torna mais etérea sua palidez calcária e seus olhos altivos e líquidos." Ô, louco! Nem que eu leia a vida inteira eu vou conseguir um dia falar uma frase tão bonita e difícil quanto essa. Aliás, isso que é prova de amor, hein? A mulher tosse sangue. Oh, sua linda, que coisa mais maravilhosa, a mulher mais linda do mundo que eu vi na minha vida. Só que, infelizmente, a Virginia perdeu a vida para a tuberculose com apenas 23 anos. Antigamente, as pessoas pensavam que a tuberculose era hereditária, ou seja, passada de pai para filho. O adoecimento de várias pessoas da mesma família e, ao mesmo tempo, servia para reforçar essa hipótese. Mas em 1882, o médico Robert Koch descobriu que essa doença, na verdade, era causada por uma bactéria, a Mycobacterium tuberculosis, que também ficou conhecida como bacilo de Koch. E em 1905, Koch inclusive recebeu o Prêmio Nobel de Medicina por causa dessa descoberta, que foi muito marcante para a área da infectologia, inclusive inspirando estudos de outras doenças transmissíveis. Hoje em dia, a gente já sabe que a tuberculose é transmitida pelo ar, através de gotículas expelidas enquanto a pessoa está falando ou tossindo. Sabe aquela pessoa que baba sem parar? Essa aí que é perigosa. E essas gotinhas de saliva infectadas podem ficar pelo ar por várias horas. A bactéria que causa a tuberculose geralmente ataca os pulmões, mas ela também pode afetar o cérebro, a coluna e os rins. E se ela não for tratada, a tuberculose tem uma taxa de mortalidade muito alta. Geralmente, os sintomas iniciais dessa doença são dor no peito, tosse persistente por mais de 3 semanas, tosse com catarro ou sangue, febre, fraqueza e perda de peso. Infelizmente, a tuberculose já acompanha a humanidade há milhares de anos. Já foram encontradas diversas evidências de que essa doença existia no Antigo Egito. E uma dessas evidências são as próprias múmias. Isso porque as deformações do esqueleto, que são típicas da tuberculose, elas foram encontradas em múmias egípcias datadas entre 4.400 e 5.400 anos atrás. Além disso, os estudos moleculares mostraram que quase 1/3 das múmias egípcias tinham a tuberculose. Então não dá nem para imaginar o impacto que isso tinha na sociedade. Provavelmente era um impacto gigante na mortalidade. E além das múmias, existem outras evidências. A referência escrita mais antiga sobre a tuberculose no Antigo Egito vem de um papiro datado de 3.500 anos atrás, conhecido como o Papiro Ebers. Isso sem falar nas representações artísticas da tuberculose. Inclusive, na iconografia egípcia, é muito comum encontrar imagens de pessoas com deformidades na coluna. E essas deformidades provavelmente eram resultado da tuberculose. Isso é mais uma evidência de como a tuberculose marcou a história do Antigo Egito. E obviamente que essa doença não estava restrita só ao Egito. A tuberculose já existia nos indígenas da América do Norte e do Sul
antes mesmo dos europeus começarem a colonizar esses continentes. As evidências mais antigas de tuberculose nas Américas foram encontradas em restos mortais recuperados do deserto do Atacama, que fica lá no Chile, que possui mais de 2.000 anos. Só que ainda não se sabe quando e onde essas bactérias começaram a se espalhar através das navegações pelo oceano. A tuberculose também deixou suas marcas no continente europeu, no período medieval. Existe bastante evidência arqueológica dessa doença na Europa durante esse período. Nas anotações médicas encontradas, a tuberculose era chamada de peste branca ou tisica. Infelizmente, a tuberculose não é coisa do passado, ou seja, ela não ficou restrita ao Antigo Egito ou à Idade Média. Estima-se que de 1700 a 1900, a tuberculose tenha sido responsável pela morte de aproximadamente 1 bilhão de pessoas. E antes da descoberta do bacilo de Koch, que eu te falei agora há pouco, a taxa anual média de mortalidade era de 7 milhões de pessoas. No final do século XIX, a tuberculose era tão temida quanto o câncer e o infarto hoje em dia. Lembrando que antes da descoberta do bacilo de Koch, as pessoas acreditavam que a tuberculose era de origem hereditária. Então o cara via lá o pai morrendo de tuberculose, ele já pensava, nossa, minha hora tá chegando. A mortalidade era maior entre crianças e adolescentes que tinham um sistema imune menos desenvolvido. E por isso a doença foi chamada de ladra da juventude. E quando a segunda revolução industrial avançou, começaram a surgir mais ambientes fechados, com pouca ventilação e condições precárias de trabalho. E isso ajudou a doença a se espalhar mais ainda. Com certeza, a tuberculose foi uma doença que marcou as sociedades da época, impactando muito nas taxas de mortalidade e moldando a própria demografia. E além disso, ela também moldou a nossa cultura. A tuberculose era tão presente na vida das pessoas que ela acabou sendo registrada e romantizada em centenas de trabalhos artísticos. A famosa escritora Emily Bronte, que inclusive morreu de tuberculose com apenas 30 anos, ela sempre incluía personagens com tuberculose nos seus trabalhos. No livro Morro dos Ventos Uivantes, a personagem Catherine, ela é descrita como bastante magra, de pele jovem e fresca e olhos brilhantes como diamantes, que são características de quem? Sabe de quem? Da tuberculose. Outro exemplo é do personagem Smike, do livro Nicholas de Caleb, escrito pelo autor Charles Dickens, que sucumbe à tuberculose na história. E mesmo que os autores evitassem se referir diretamente à tuberculose, usando os nomes da doença em si, as descrições de heróis e heroínas pálidas e com a saúde em declínio começaram a ficar cada vez mais comuns na literatura. E além dos livros, a tuberculose também aparece na ópera La Bohème, que é responsável pela morte da personagem Mimi. A tuberculose também aparecia nas artes visuais, como no famoso quadro Fade Away, do Henry Pett Robson, que foi pintado em 1858, e no quadro The Sick Child, pintado em 1907 por Edvard Munch. É importante lembrar que muitos artistas e escritores sucumbiram à tuberculose, já que a causa e o tratamento dela demoraram muito para serem descobertos. Até esse momento, as pessoas com tuberculose eram submetidas a uma variedade de tratamentos muito loucos, que incluíam mudanças na dieta, misturas de ervas, terapia com luz do sol, montar a cavalo e fazer trilhas nas montanhas. Até o choque elétrico foi usado como tratamento, ou seja, atiraram para tudo que é lado procurando uma solução, como aconteceu recentemente com a Covid. E as bizarrices não param por aí não. Em 1873, o estudioso Joseph Howe, em Nova York, injetava aproximadamente 40 ml de leite de cabra nas veias das pessoas infectadas com tuberculose. No final dos anos 1800, as aplicações de leite eram testadas com frequência e tinham efeitos colaterais desastrosos e muitas vezes mortais. Finalmente, em 1900, os bacteriologistas franceses Albert Calmet e Jean-Camille Guérin começaram a pesquisar uma vacina contra a tuberculose. E quando eles iam começar a testar a vacina em animais, aconteceu, sabe o quê? A Primeira Guerra Mundial. E eles continuaram trabalhando no meio do caos, do jeito que dava. E em 1919, eles finalizaram a vacina contra a tuberculose. Os primeiros testes em humanos ocorreram em 1921, na França, e tiveram poucos efeitos colaterais. A vacina que hoje a gente conhece como BCG foi enviada para vários laboratórios ao redor do mundo,
onde foram desenvolvidas variações regionais. Só que o processo não foi tão simples assim como parece. Em 1930, uma tragédia na Alemanha balançou a confiança na vacina BCG. Depois de uma tentativa de vacinar uma grande quantidade de crianças, quase 83% delas acabaram sendo infectadas com a doença e muitas morreram. Esse episódio ficou conhecido como o Desastre de Lübeck. Depois de quase 2 anos de investigações, as autoridades descobriram que a causa das mortes foi uma contaminação no laboratório de tuberculose de Lübeck. E apesar de ter sido um evento acidental, os cientistas responsáveis foram presos. A vacina BCG foi extremamente importante para conter a infecção pela doença e também o seu avanço. Mas até 1944 ainda não existia um tratamento para quem já estava doente. Em 1943, o cientista Selman Abraham Waskaman descobriu que o fungo Streptomyces griseus produziu uma substância antibiótica que recebeu o nome de streptomicina. No ano seguinte, uma paciente de tuberculose tratada com essa substância foi curada. Depois, outros experimentos foram confirmando que a streptomicina era, de fato, efetiva no tratamento da tuberculose. Em 1949, houve a descoberta de outra droga, o ácido paraminosalicíclico, que impedia o surgimento de cepas da bactéria resistentes a um outro antibiótico que é a streptomicina. E depois delas ainda foram sendo descobertas muitas outras drogas. Ou seja, a ciência só foi aprimorando o seu trabalho. Mas infelizmente a tuberculose não é uma página virada na nossa história. Mesmo com o desenvolvimento de vacinas e novas drogas, a tuberculose continua construindo a sua resistência. Mais de 1 milhão de pessoas morrem todos os anos por causa dessa doença. Mais de 10 milhões de pessoas ficam doentes todos os anos por causa dela. Mais de 20% dos casos de tuberculose são resistentes a diversos antibióticos, o que acaba fazendo com que eles precisem passar por até 2 anos de tratamento. E apesar do conhecimento global de como tratar a tuberculose, quase 1/3 das pessoas com a doença não tem acesso a um tratamento de qualidade. Por isso, a erradicação dessa doença anda em passos lentos. A vacina BCG, ela não oferece eficácia de 100% na prevenção da tuberculose, mas a sua aplicação em massa permite a prevenção de formas mais graves da doença. No Brasil, mesmo que a incidência da tuberculose venha aumentando, quase não são mais registrados casos das formas mais graves, justamente por conta de uma vacinação eficiente. Inclusive, a Organização Mundial da Saúde estima que nos países onde a vacina faz parte do programa de vacinação infantil, mais de 40 mil casos da doença são prevenidos por ano. Por isso a vacinação é tão importante. Maravilha! Me conta aqui nos comentários se você tomou a vacininha da BCG quando era criança, né? Tem aquela marquinha no braço, bonitinha. No mais, dizer que sempre é um grande prazer estar aqui com vocês. Deixa aquele like para valorizar o profissional da educação. E se quiserem mais vídeos onde eu trago história com biologia, infectologia, é só colocar aqui nos comentários. Grande abraço! Tchau!